Gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação. Bom dia, estamos aqui, mais uma vez dando continuidade a esse programa, especial, edição especial, que é o podcast Sabatina com os candidatos a prefeito do município de Ceará-Mirim. Semana passada tivemos aqui a candidata Gilmara, do Republicanos, e hoje teremos aqui conosco o nosso convidado, o candidato Marcílio Dantas, do PP, Partido Progressistas, e é uma satisfação, candidato, tê-lo aqui para a nossa entrevista, nossa sabatina. E, assim, nós vamos ter um termo aqui, temos um regulamento, antes da apresentação do candidato. Eu me chamo Sérgio Carvalho, sou um dos diretores da Regional Sint Ceará-Mirim, sou servidor do apoio aqui no município, e tenho uma formação em pedagogia, sou especialista em gestão da escola, também especialista na área de atendimento educacional especializado e neuroaprendizagem da educação. E vou conduzir aqui essa sabatina com as perguntas feitas pelos internautas, que teve uma enquete na web, no Instagram, redes sociais do Sint. E vamos lá. Início, vou aqui fazer a leitura do nosso regulamento para poder passar para a apresentação do nosso convidado. O regulamento, todos os candidatos à Prefeitura de Ceará-Mirim estão convidados a participar do programa, a ser realizado pelos trabalhadores em educação pública do Estado do município do RN. Toda a estrutura do programa será organizada e preparada para a participação de todos os candidatos a prefeito. 2, a entrevista iniciará pontualmente no horário estabelecido, às 8 horas. 3, caso no horário acordado o candidato não esteja presente, será concedida uma tolerância máxima de 15 minutos. Persistindo a ausência, os candidatos do programa automaticamente será cancelado. 5, o candidato ausente poderá entregar à comissão organizadora documento de, no máximo, 2 laudas, justificando sua ausência. 6, o documento apresentado será lido pela comissão organizadora para os ouvintes do programa. 7, durante a realização da entrevista, o tempo será cronometrado pelo mediador, que informará 30 segundos antes do candidato concluir seu raciocínio e indicará o encerramento do seu tempo. Caso o candidato não encerre sua fala no tempo previsto, o mediador solicitará a comunicação do programa que o som do microfone seja desligado. 8. A entrevista será no formato de perguntas e respostas, seguindo ao roteiro e pauta específica da educação de Ceará-Mirim. 9. Não será permitido. Serão consideradas faltas graves e contrárias aos objetivos do programa, comentários ou insinuações de caráter pessoal, agressões verbais ou físicas, comentários ou insinuações de fatos que não poderão ser comprovados, atitudes ou gestos desrespeitosos, qualquer ato ou fato que comprometa o caráter educativo da entrevista. E 10, a qualquer ato ou fala que viole o objetivo do programa poderá ser avaliado pelo mediador ou pelos integrantes da comissão organizadora do Sint Regional Ceará-Mirim como falta grave. Nesse caso, a comissão julgará a falta e aplicará ao participante infrator a advertência verbal ou interromper a participação do convidado, encerrando o programa. Pronto, o regulamento já lido, o nosso programa será composto por 3 fases, a primeira já foi efetuada e agora a segunda, deixo aqui a palavra para a apresentação do nosso convidado e ele terá 5 minutos para fazer sua apresentação. Bom dia, candidato. Bom dia, Marcílio. Bom dia. A apresentação física como pessoa, eu sou professor, Eu comecei a dar aula em 84, já se vão aí algum tempo. E desde 84 que a gente leciona, sou servidor público estadual da educação. Talvez seja o único engenheiro agrônomo da educação no estado, seja eu hoje. Eu era do antigo Colégio Agrícola de Ceará-Mirim e sou remanescente da Escola Estadual Cristóvão Dantas. E a formação nossa, embora não sendo educador, a gente tem uma vivência prática ao longo da vida como educador. Engenheiro agrônomo de formação, fiz algumas especializações, estudei fora do país, fizemos um mestrado, iniciamos um doutorado, fizemos uma pós no Oswaldo Cruz de 4 anos, aproximadamente. Essa pós foi em avaliação, perícia judicial,
e averbação, litígio, uma série de coisas que foi uma área que eu desenvolvi, e a gente tem alguns trabalhos ao longo do nosso território, do Estado, fora do Estado, em alguns outros estados da União, como perito judicial. E em Ceará-Mirim eu tive a honra de, graças a Deus, estudar a nossa cidade. A gente conseguiu, através do estudo, estudar todo o município como um todo, e latitude 5 e latitude 6 do Cone Sul, que é onde a gente está inserido. E nesse estudo que a gente focou Ceará-Mirim, aí levantamos potencialidades, levantamos o estudo do solo, levantamos a questão edafoclimática nas 3 condições distintas que tem em Ceará-Mirim. Eu estou falando isso para ser didático, às vezes não sei quem está, mas a gente tem que focar dentro daquilo que a gente viu. E em estudando isso daí, a gente pôde conhecer um pouco mais o município. Cheguei aqui em 87, sou de Ceará-Mirim, moro aqui, minha família nasceu aqui, tenho o mesmo endereço há mais de 32 anos. A gente mora na Praça Monção Celcica, ali no centro da cidade, até uma casa emblemática, que é uma casa onde morou o Manuel Luiz, né? Desde que o Manuel Luiz saiu da casa que a gente mora lá. E sou católico, praticante, tenho uma característica muito peculiar, que é aceitar os outros, ter a permissividade de conviver. E eu acho que aonde a gente vive, a gente tem que aceitar os outros para poder ser aceitado. E, graças a Deus, eu digo muito, eu tenho uma regra de vida: amanheci e agradeci. Por ser católico praticante, Ceará-Mirim nos propicia isso, todos os dias tem uma missa de 6 horas na matriz. Hoje eu estou aqui, mas já passei por ela. Assim a gente busca diariamente o alimento espiritual. Eu acho que se você vai bem no espírito, as demais coisas são consequências. E é esse o perfil. Porém, uma coisa eu te digo, em função da formação de engenharia, eu sempre tenho um técnico à frente do político. Eu talvez seja o político nesta ocasião, e durante algumas outras que a gente se meteu, talvez seja aquele que tem um cunho técnico. E entendo o cunho técnico, seja ele na área educacional ou em qualquer outra, sempre visa a melhoria dos serviços, a melhoria da qualidade dos serviços, a exatidão naquele serviço que nós vamos fazer. Assim, nós temos esse cunho técnico de servidor, de prático, de alguém que trabalha, e temos o cunho político, que é como se fosse algo paralelo. A gente é técnico, mas também desenvolve política na cidade. E não só política partidária, viu? Sim. As políticas de vida, política de serviço social, política pública na essência. Eu acho que todo governo que envolve os setores sociais da comunidade e promove a política pública favorável, ele sempre sai na frente dos outros. Assim, a gente sempre prioriza as políticas públicas que, porventura, possam existir. Isso é que faz com que a gente, muitas vezes, se aproxime mais de determinados governos do que de outros. Alguns governos são engessados e olham o cidadão apenas como números. Se faz necessário que a gente não tenha só esse dado estatístico. Olhe os munícipes, o cidadão, como pessoas e como alguém que a gente precisa atender. Esse é mais ou menos o perfil de Maciel. Tá certo. Muito bem, candidato. É uma satisfação, mais uma vez, tê-lo aqui. Pronto, ouvintes, né, tanto da rádio FM Web Litoral, como das redes sociais, do SINTRN e da própria Rádio Litoral. Vamos iniciar, né, na nossa sabatina. Os primeiros momentos já foram, né, apresentados, as apresentações, a apresentação do candidato, e teremos agora, dando sequência, perguntas, né, que estão aqui neste pote. Foram as perguntas e a enquete, né, da comunidade escolar, que serão lidas, feitas ao candidato aqui presente, e ele vai dar suas respostas, né, para os temas aqui propostos. Mais uma vez, teremos 3 minutos para cada resposta do candidato. E vamos lá, né? Vamos iniciar? Pronto, podemos? Pode, à vontade.
primeira pergunta será feita agora ao candidato. Escola de tempo integral, né? Ceará-Mirim iniciou a modalidade de tempo integral com muitas dificuldades e resistências, tanto na comunidade escolar quanto dos profissionais. Os motivos são vários: estruturas, materiais, recursos, entre outros. Alunos estudando de forma improvisada, sem nenhuma motivação. O que fazer para que essa modalidade não seja algo enfadonho e sim importante na formação do alunado? Tem o nome da pessoa que fez a pergunta? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui aluno de escola em tempo integral. Eu fui professor de escola em tempo integral. E eu fui gestor de escola de tempo integral. Assim, a escola de tempo integral, para que você possa aprender, dinamizar, fazer com que a pessoa realmente se sinta um aluno de tempo integral, você tem o aluno de seriado normal na sala de aula e você tem que ter as atividades que complementem a sala de aula. Para que isso aconteça, a escola tem que ter espaço físico primeiro. Esse espaço físico ele tem que fazer com que as demandas que a escola ofereça, elas possam ser praticadas dentro desse espaço físico. E, em não existindo isso, você tem que ou criar algo ou transformar a escola numa clausura. Porque, muitas vezes, você não consegue manter um aluno durante 4, 6, 8, 10 horas sem ser em sala de aula. E, sendo em sala de aula, aí é que, às vezes, a clausura é maior. Exato. Assim, o que é que a gente tem? Escolas em tempo integral no município, como a gente conhece a estrutura das escolas na educação, aqui em Ceará-Mirim, talvez você tenha, dentre todas essas, o industrial, Monsenhor Celcico, talvez como a única escola que possa ter essa possibilidade em função do terreno, e aí você desenvolver diversos temas dentro da própria escola. Talvez o Baldo, estou dizendo duas que a gente conhece a estrutura, mas escola do município, para você fazer em tempo integral, você vai ter dificuldade em todas elas. Para isso daí, a gente tem uma que está no nosso plano de governo, a gente tem uma sugestão: aluno em tempo integral. Você tem espaço em Ceará-Mirim para artes cênicas, você tem espaço para judô, você tem espaço para karatê, você tem espaço para futebol, você tem espaço para vôlei, você tem espaço para handebol, você tem espaço para diversas atividades que você pode complementar o ensino que o aluno tem na sua série normal, e aí a vocação que ele desenvolve, ou a vocação que o professor faz com que o aluno possa despertar, e aí você elege as temáticas dentro do município, você pega a ter o indivíduo vocacionado para uma determinada atividade que o professor identificou, e aí a gente forma centros de educação para que a gente possa complementar aquela escola. E vou te dar um exemplo. Rafael Fernando Sobral, que me veio à mente agora. Tem uma quadra de esporte de lado do centro esportivo. Aquela quadra é utilizada por Rafael, mas talvez, se o Rafael for em tempo integral e eu tiver atividades dentro da quadra, dentro daquele espaço anexo, eu possa ter as crianças no Rafael no período e possa ter as crianças na quadra no outro período. Você complementa fora de aula com alunos que podem ter aquela atividade e que a atividade pode ser em tempo integral, utilizando um outro espaço para que a gente possa ter, não a escola, mas o aluno. E aí, ali você desenvolve uma atividade, não sei, ali mora pertinho, é Dinaldo do Karatê. Me veio o Karatê agora. Você pode ter a atividade de uma prática esportiva como Karatê dentro da quadra do Rafael Fernando Sobral, fazendo a complementação daquela atividade do aluno em tempo integral. Não impede que ali tenha xadrez, não impede que ali tenha uma sala de leitura, não impede que ali tenham alguns tipos de atividades que você possa complementar a atividade do Rafael Fernando Sobral e numa área que você pode fazer diversos tipos eu não vou dizer entretenimento, mas de questões educativas que possam complementar isso daí. Ok, muito bem, candidato. Obrigado pela resposta. Vamos mais um aqui. Uma pergunta agora sobre climatização. O governo atual colocou ventiladores em boa parte das escolas, muito embora existam dezenas de reclamações sobre a precarização das salas, tornando verdadeiras saunas de aula.
No seu governo, como será tratada essa situação tão urgente nas mais de 52 escolas do município? Como mudar essa realidade? Deixa eu te dizer, o ambiente educacional, a sala, ela tem que propiciar, tanto ao aluno quanto ao professor, o profissional da educação, condições básicas para que você tenha um ambiente que você possa oferecer a educação e as pessoas que estão ali possam receber com o máximo de, eu não vou dizer de anseio, mas não, que você possa ter um ambiente agradável para que a questão aprendizagem, ensino, possa ser o máximo efetivo possível. Às vezes as pessoas dizem, vamos botar ar-condicionado em todas as salas de aula. Às vezes o local não necessita de ar-condicionado. Às vezes aquela sala necessita que seja uma sala com um ambiente favorável, com plantas, com árvores, que tenha um sol, que você possa dinamizar o ensino naquele ambiente. E assim, a questão de você favorecer a climatização, não só é necessário o ar-condicionado. Eu posso ter um laboratório de espécies que as pessoas estejam ali e a gente pode até ter um laboratório de química e física para que você mostre quais as alternativas de aproveitamento do vento, aproveitamento de claridade, aproveitamento de um espaço ambiental, aproveitamento da névoa do vale, quando ele começa a nevar. Assim, tudo isso, quando você trabalha com a educação, você tem que levar em consideração. Claro, em escolas urbanas, de lado de um asfalto, com a temperatura quase 50 graus, aí você vai ter que acondicionar as salas com ar-condicionado para que todas elas possam ser satisfatórias e ser um ambiente propício à educação. Mas locais rurais, que tem vento, que muitas vezes o vento leva coberturas de casa, que você tem alguma coisa, é você pegar, formar uma equipe de engenheiros, arquitetos e pessoas de manutenção na própria Secretaria de Educação ou no município. Essas pessoas estudam o ambiente e fazem com que aquele ambiente, muitas vezes, seja muito mais agradável do que numa sala com ar-condicionado. Assim, cada caso é um caso e a gente tem que favorecer o ambiente de trabalho, tanto para o educador, quanto para as crianças e os jovens que vão utilizar a nossa educação. Ok, obrigado, candidato. Mais uma pergunta. Não sei se foi satisfatório, viu? Não, mas está dando suas respostas e a comunidade agradece, né? A intenção aqui é a informação. Vamos lá. Infraestrutura esportiva e de lazer. A falta de infraestrutura esportiva e espaços de lazer nas escolas e comunidades de Ceará-Mirim limita o desenvolvimento dos jovens. Quais são seus planos para construir ou reformar quadras, parques e outros espaços que promovam o esporte e o lazer para os estudantes? Todo complexo educacional, seja ele qual for, ele tem que ter anexos para que você possa desenvolver práticas extra-classe. E quando as escolas têm espaço, quase sempre você utiliza o espaço interno da escola, às vezes para alimentação, e às vezes o mesmo espaço da alimentação você usa para essas outras práticas de esporte e lazer. Quando tem uma quadra, aqui a gente tem algumas escolas que têm quadra que não são próximas a ela. Falei do Rafael, vou usar Rafael também. Está mais ou menos uns 300 metros de distância da escola. E aí você tem que conduzir o aluno até aquele espaço. Como eu já falei de aluno integral e falei de espaço, a gente está falando agora de infraestrutura. O que é que a gente precisa? Todas as escolas, seja ela qual for, ela tem que ter um anexo complementar a ela. Vou citar Lagoa Grande, ampliou-se um pouco, mas se faz necessário um espaço maior para trás da estrada. Vou falar de Minamora, é uma escola boa, mas não tem espaço. Falar de Mineiros, é uma escola que fica mais na lagoa e que se encontra fechada. Falar de Oitizeira, é uma escola abaixo da BR que você precisa trabalhar, os alunos são poucos, como são poucos, você, às vezes, adquirindo um pequeno terreno na lateral, você cria em comum acordo com a comunidade, porque não adianta de nada eu criar um espaço para que haja lazer e as pessoas que são da comunidade não têm aquela expectativa do lazer. Vou te dar um exemplo. A gente cria um curso de xadrez em Rio dos Índios. Ora, Rio dos Índios, o nome já diz, Rio dos Índios. Na Escola Emílio Ferreira, há muitos anos atrás, a gente fez uma horta, eu era secretário de Terezinha à época, e a horta foi feita em função do pedido da comunidade, para que a gente pudesse difundir tecnologia e ensinar as pessoas como fazer horta caseira.
Cada ambiente é um ambiente. Assim, você tem que criar na escola a infraestrutura ouvindo a comunidade. Se a gente escuta, a gente acerta. Se a gente não escuta, a gente vai impor. E a imposição na educação sempre eu ia usar um termo grosseiro, mas a imposição ela sempre é prejudicial na educação. Assim, educar é ouvir primeiro, ensinar depois. Escutar primeiro, fazer depois. Claro, quando a gente já sabe o problema, como essa escola do Mineiro que eu falei, primeiro você tem que terminar a escola, e terminando ouvindo todos, para que a gente possa ter uma escola saudável, com ambiente saudável, com a estrutura que possa absorver. As quadras, pronto, a quadra de Maçangana, eu vi, é um desastre. É um desastre. Eu fui lá olhar, é um desastre. Assim, a gente precisa imediatamente corrigir e fazer com que não só a escola use aquele espaço, mas a comunidade, a integração com a escola, comunidade, o núcleo educacional, ela possa usar aquela estrutura que a escola oferece. Ok. Muito bem, vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Vou pegar lá do fundo do pote. Vamos ver aqui. Plano de cargos e carreiras, tema muito debatido nos últimos anos, né? Vamos lá. Como você pretende assegurar que a criação de um plano de carreira para os servidores vá além de promessas e se torne uma realidade prática? A gente está em 2024. 5 anos de atual governo. Foi implantado? Não. Pronto. Assim, o que é que a gente precisa? Eu chegar aqui com promessa evasiva, eu vou estar sendo, primeiro, desonesto com a categoria. E eu faço parte dela. Eu sou servidor da educação do Estado do Rio Grande do Norte. É uma luta constante desde que Hudson Brandão, Fátima, foi presidente do sindicato, essa questão de planos de cargos e carreiras. Às vezes as pessoas segregam determinados setores para poder favorecer uns e botar a categoria de encontro um contra os outros. São estratégias de governo que tem por aí. Nós vamos falar claramente. Eu conheço grande parte dos servidores de educação no município. E eu acho inadmissível o camarada chegar no final da carreira, o servidor chegar no final da carreira, com um salário mínimo para se aposentar, para manter. E você chega na determinada idade, você vai gastar mais com saúde, com determinadas coisas, que um salário mínimo não dá para se manter. Assim, é compromisso nosso, compromisso não só do gestor, é compromisso do cidadão Marcílio, encarar isso de frente, buscar dentro de um orçamento que a secretaria possua, que a prefeitura possua, que o Ceará Mirim Prev possua, para que a gente possa implantar imediatamente todo aquele benefício ou plano de cargos e carreiras que seja justo e que, dentro de uma unidade orçamentária e financeira estabelecida, você possa cumprir. Isso é inadmissível em toda e qualquer categoria de trabalho. Você passar uma vida trabalhando, você se submeter a um concurso público, você passar nesse concurso, você ter aquilo que você faz todos os dias e você não ser reconhecido. O reconhecimento, às vezes, é a chave do sucesso. E aí se faz necessário que você reconheça que o servidor é merecedor e você implante de imediato esse plano de cargos e carreiras dentro de uma unidade orçamentária. Porque não adianta de nada você implementar, você implantar, no final, quando você for pagar, não ter o recurso para efetuar pagamento. Assim, dentro de uma discussão com o SIND, dentro de uma discussão com a categoria, dentro de uma discussão com as pessoas que fazem parte da comunidade escolar, a gente vai buscar a implantação desse plano de cargos e carreiras, seja professor, seja servidor, seja merendeiro, OSG, o que for. A nossa discussão e o nosso intento é discutir com a categoria e implantar isso imediatamente. Ok. Bem. Aqui. Pessoal, mais uma do plano de cargos e carreiras, ele acabou de responder aqui, né? Então, vou passar essa aqui, que tem o mesmo... Acabou de responder, né? Vamos para outro tema aqui. O plano de cargos e carreiras é bem insistente, assim, né? Porque mexe com a qualidade de vida do servidor, das famílias. Isso. Opa, aqui, gestão democrática, vamos lá. Pronto, vamos. Sabemos que o município de Ceará Mirim ainda não adota a gestão democrática por meio de eleições diretas para diretores, com a participação da comunidade escolar.
quais medidas você pretende tomar para garantir que esse direito seja respeitado e implementado? Primeiro, é um direito. Aí alguém já tinha que ter sido feito, porque lei é para ser cumprida. Se existe a legislação implantando a gestão democrática, ou você estabelece um plano de execução para você cumpri-la, ou você cumpre integralmente na hora que sai. O que é que a gente pensa? A gestão democrática ela envolve não só a escola, como também a comunidade escolar, alunos, pais e toda a comunidade. Você promover uma eleição de uma hora para outra, você vai ter, provavelmente, 4 anos de eleição, e nenhum município, nenhuma comunidade suporta isso. Tem cantos que são mais fáceis, porque ninguém quer ser, tem canto que é mais difícil, porque tem muitos atores e muita gente quer ser. Assim, o que é que a gente pensa da gestão democrática? Aí, voltando para as 50 e poucas escolas que Ceará-Mirim possui a nível de município. Ela será implantada. Mas a gente tem que ver as maiores escolas, onde a comunidade é mais participativa, onde a gente pode ouvir a comunidade. E aí, nessa questão de ouvir, vocês querem gestão democrática de imediato? Se a comunidade quiser, se o professor quiser, se os alunos quiserem, se todo o contexto disser, não, a gente quer eleição agora, ótimo, vai ser feita eleição. Certo? Já houve aqui uma experiência, se eu não me engano, no Júlio Sena, não foi? Pronto, a experiência do Júlio Sena, ela teve um choque no primeiro momento, principalmente dos governantes. A comunidade, ela aceitou, acho que a experiência foi válida, e o grande prejuízo não foi se dado continuidade a algo que é legal, que já foi feito, que foi aprovado e que teve seus êxitos. Assim, quando a gente promove uma prática e que isso foi salutar, teria que ter iniciado no Júlio Sena, permanecia no Júlio Sena, e aí você expandia para todas as escolas do município. Sim. Seriam as maiores escolas, você iria começar a fazer a eleição para diretor. Infelizmente, o Júlio Sena foi um marco, ficou no marco e agora tem a referência. Só. O que é que a gente pensa? Usar essa referência e esse aprendizado para que a gente implante nas demais escolas de imediato e, usando isso, ouvir Cinti, ouvir a comunidade escolar, ouvir os servidores de educação, ouvir os alunos e promover, numa sequência, essas eleições e essa administração partilhada, que eu chamo de administração partilhada. Agora, o que é interessante que a gente possa promover a nível de município? A formação de gestores. Porque uma coisa, eu conheço professores que são espetaculares como professores, mas quando você bota ele para gerir alguma atividade, ele diz, Deus me livre, longe de mim. Assim, às vezes os professores são bons, mas eles não querem ser gestores. E Sim. Aí a gente precisa ofertar a capacitação de gestão escolar, a capacitação de alguém que queira gerir e que possa, nós temos aqui diversas pessoas que possam serem novos gestores ou gestores já antigos que queiram voltar a administrar determinadas escolas. Ok, certo. Como teve essa pergunta aqui, gente, que foi repetida, eu vou ler ela novamente, certo? Para não ficar dúvidas, né, e não ter nenhum problema aqui. Estamos acompanhando. Para ler, né? Exatamente. Vamos lá. Plano de carreiras do apoio. Há décadas, os servidores do apoio da educação lutam pela implementação do plano de cargos e carreiras. Entretanto, até o presente momento, nenhuma gestão implementou esse instrumento tão importante para a valorização dos servidores. Caso eleito, essa será uma prioridade para a sua gestão a partir de janeiro de 2025? Uma pergunta feita, pessoal. Pronto. Foi bom porque colocou datas, a partir de janeiro de 25. Isso. O nosso plano de governo ele foi discutido com a categoria. O nosso plano de governo é um plano de governo participativo. A gente colocou o que a gente pensava, no entanto, nós absorvemos as opiniões. E a categoria dos servidores de educação participou de todos os itens do plano de governo que nós praticamos. Tanto é que também colocaram datas. Tem uma data já fixada. A gente, na hora que eu assumi, 1º de janeiro, dia 10 de janeiro, tem uma reunião com o Cinti. Essa reunião já está pronta. E já ficou agendada que nós teríamos a reunião, assumindo 1º de janeiro, dia 10 de janeiro, a gente tem uma reunião com o Cinti, para poder a gente discutir tópico por tópico do nosso plano de governo. E nesses tópicos nós elegermos as prioridades, aquilo que deve ser feito imediato e aquilo que a gente vai programar a curto, médio e longo prazo. Porque imediato é aquilo que você tem que cumprir. Curto prazo é aquilo que a gente vai ter que adequar. Médio e longo prazo é aquilo que a gente vai levar um pouco mais de tempo. Mas o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um fórum de debates, um fórum de discussão e um fórum que a gente possa resolver caso a caso, porém sempre discutindo de uma forma comum. É como se fosse não um conselho educacional, porque conselhos necessita de uma lei para criar, mas um fórum de debate mesmo, envolvendo as categorias e envolvendo o executivo municipal. Ok, certo. É um tema bem delicado, né? Mas complementei a pergunta complementa, da pessoa, né? Muito bem. Então, pessoal, aí a resposta do candidato, né, para o plano de cargos e carreiras, que, se implementado, será bem-vindo, né? Vamos lá.
lá, mais uma pergunta. Esporte. Apoio ao esporte nas escolas. Sabemos que o esporte é fundamental para o desenvolvimento físico e social dos jovens, mas há poucos incentivos neste sentido. O que você pretende fazer para promover programas esportivos nas escolas e garantir a participação ativa dos alunos? Bom, o esporte dá qualidade de vida, mas ele complementa a formação do cidadão. Muita gente me chama aqui do homem do esporte, não sei o que do esporte. A gente promove esporte amador aqui. Eu estou no local que a Costa, a família Costa representa, às vezes, o esporte será os mais saudosistas. Mas a gente promove competições esportivas há muitos anos. Oficialmente tem uma associação aqui que a gente criou em 2011 e até hoje são 14 anos promovendo campeonatos municipais de esporte. E uns campeonatos relativamente organizados. O que é que a gente pensa com relação ao esporte na educação? Eu acho que a gente voltar à atividade dos jogos interclasses, jogos entre escolas, competições para que a gente possa ter a vocação do jovem para que ele se identifique com aquela atividade esportiva. E quando eu digo isso, eu vi muitos jovens, pronto, vou citar outra família aqui, Cacau, Serginho, eram jovens alunos de Ceará-Mirim que despontaram para o esporte mundial na atividade de salondismo, de futsal. Bruno Rodrigues, um aluno aqui de Gravatá, que hoje em dia é expoente a nível nacional como um desportista de futebol. Mas isso são casos. São casos. O que a gente precisa é aproveitar o talento, levar para a escola, formar o cidadão e fazer com que esse talento se evidencie. E aí você pode, dentro vou usar essa peneira, esse peneirão escolar, você criar atividades específicas. Vou te dar um exemplo. Às vezes você cria um estádio, como o Robertão, e ele vira um elefante branco. Por que não criar, durante o dia, a formação continuada de jovens atletas, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, e fazer com que aquilo ali seja ocupado, e você tenha ali alimentação específica, tem uma formação com relação a educadores físicos específicas, com relação a nutricionista, com relação a fisioterapeutas, com relação... Você dá ao jovem toda a prática que um esporte normal se dá. Eu citei o futebol, mas isso você pode. O ginásio, por exemplo, já é tradicional em futebol de salão. Alguma outra quadra que o município tinha, a gente tem umas 8, 9 quadras cobertas, fora o Adécio Eloy. Nessas 9 quadras cobertas, você pode estabelecer uma atividade em cada uma durante um determinado período. Quem for vocacionado em voleibol, tal área de vôlei. Quem for basquete, a Coab já serve para o basquete. Né? Quem for handebol, você tem aquela área ali do Novos Tempos, que muita gente pratica ali handebol de areia, pratica o handebol mesmo na quadra. Você tem ali na Praça da Bíblia, naquele espaço, as pessoas jogam ali beach tênis, vôlei de praia, vôlei de areia, porque ali tem praia. Né? Assim você pode aproveitar o que já existe, dar um olhar diferenciado e inserir dentro disso que já existe a atividade normal, escolar, seriada. Aí você vai fazer com que o jovem pratique a educação física não só na escola, mas ele se sinta estimulado para torneios municipais de determinadas competições, que aí você volta, não que a gente queira criar acirramento, mas você volta a ter aquela disputa. Vai jogar hoje o Adele com o Ceru, e aí você começa a movimentar o município dentro dessa coisa salutar. Gincanas, esportes, o que for. O que vale é a educação prevalecer, formar o cidadão e nós podermos fazer com que o talento possa aparecer normalmente. Ok, muito bem. Tem esporte, mais uma. Isso aqui. Mais uma sobre gestão democrática. Vamos lá. A lei da gestão democrática, elaborada em conjunto com diversos segmentos da comunidade escolar, foi reprovada pela ampla maioria dos vereadores deste município, sob a alegação de ser inconstitucional em relação à eleição direta para diretores de escola, permanecendo assim a indicação política, não contemplando a participação da comunidade escolar na escolha desses gestores.
contrariando o Plano Municipal, o Plano Nacional de Educação e a LDB, nos seus artigos 14 e 15. Nessa perspectiva, se eleito, qual o seu compromisso com a implementação da gestão democrática nas escolas do município, tendo em vista que o último processo realizado não contempla a eleição direta para diretores? Nós somos claros, mais uma vez eu volto ao plano de governo. O meu plano de governo já contempla que vai ter, né? Quando a gente faz o plano de governo, a gente apresenta o TRE e você fica registrado de que aquelas atividades ali serão cumpridas. Volto a repetir a mesma resposta. A questão talvez tenha sido casuística com relação à nossa Câmara de Vereadores não aprovar, porque é prática os vereadores indicarem diretores de escola. É a prática comum ao longo dos anos aí. A questão cultural, ela muitas vezes, elas fazem com que isso daí aconteça, porque as pessoas querem ocupar, querem ter poder. O que é necessário hoje? A educação, se ela for tratada como uma ferramenta de futuro que pode modificar a humanidade, você tem que cumprir todos os princípios básicos dela. E dentre os princípios básicos é você fazer com que quem conduz a educação possa ter conhecimento e possa ser vocacionado. Eu sou professor por vocação, já que eu não tive formação de pedagogia, nunca foi aquela coisa que você vai absorvendo, adquirindo ao longo da vida. Gestor de escola, eu fui gestor de escola com 22 anos de idade, início de carreira. E era um gestor de escola com alunos que tinham idade, às vezes, superior à minha. E eram 350 alunos internos. A questão da gestão democrática, se você é um vocacionado, você aprende. Por querer aprender, eu aprendo na dor. E o que é que a gestão escolar ela traz para você? Ela dá uma formação ao professor, que muitas vezes ele é o professor de sala de aula. Ele não é aquele professor que ele vai começar a resolver e a se integrar com a comunidade, que ele passa... Nós que somos educadores, a gente tem um costume de se colocar no lugar do outro. E você, gestor de escola, quando você passa a gerir, se você é um vocacionado, você passa a se colocar no lugar do aluno, no lugar do pai, no lugar do servidor, no lugar daquele que está precisando de um plano de carreira, você passa a ser um gestor vocacionado dentro da unidade que você pertence. E o que a gente quer para a escola, para a unidade escolar, para o ambiente escolar, é que nós tenhamos aqui, são 52 escolas, o fim é ter 52 gestores neste perfil, para que a gente possa ter não só um mais diverso, pessoas que possam se integrarem ao corpo escolar e fazer com que esse corpo escolar ele possa evoluir, ele possa avançar. Eu vou dizer o que eu ouvi de um antigo secretário de Educação do Estado, uma vez, quando eu estava lá discutindo com ele. Ele olhou para mim e disse, a escola é a cara do diretor. O diretor era eu. E eu estava levando problemas para ele. Assim, ele estava dizendo que a culpa era minha diretamente. Mas não é. A escola em si, o ambiente escolar, a comunidade escolar, é a cara da comunidade escolar. Agora, qual é o grande problema? Quando você tem um gestor que ele não é sensível ao ponto de saber que ali tem alguém que vai representar o futuro dele. Se esse gestor tiver essa visão, aí a gente consegue avançar na educação. E a questão repito, a questão da administração democrática, da eleição para diretor de escola, ela é prioridade. Nós temos que quebrar esse paradigma de casuísmo e fazer com que a escola e o ambiente escolar possa se desenvolver. Muito bem. Obrigado. Mais uma pergunta. Olha aí, uma pergunta para os professores. Vamos lá. Capacitação de professores. A falta de formação continuada para os professores é uma preocupação local. Quais seriam suas iniciativas para oferecer capacitação tecnológica e pedagógica aos professores, garantindo que eles estejam preparados para lidar com as demandas atuais da educação? Primeiro, buscar convênio com escolas estaduais e federais, universidades. Muitas vezes, depois que o Fundeb foi implantado e que necessitava que as pessoas tivessem pedagogia, tivessem não sei o quê, a educação virou um mercado atrativo. E aí se criou diversas faculdades para que pudesse atingir essas metas. Claro, tinha um problema naquele momento, só podia entrar em sala de aula quem fosse pedagogo, quem tivesse pedagogia. E aí o mercado, nós estamos no país capitalista, o mercado absorveu isso e se criou diversas universidades espalhadas pelo Brasil todo para que pudesse atender uma demanda existente. A gente passou essa fase, o Brasil passou essa fase, o município passou essa fase, e a gente precisa qualidade. A gente precisa para que, você fez o curso, fez, a gente começa a formar e dar qualidade. Com todo respeito a todas as universidades, mas nós temos aqui um instituto de qualidade, que é o IFRN. Porém, é como se o IF fosse o IF, Ceará Mirim fosse Ceará Mirim.
O IF tem uma fundação, você pode muito bem buscar o IF e começar em convênios, inicialmente começar a ver o que é que o IF pode fornecer à educação de Serra-Mirim, o que é que o Diretório Central do IF pode fornecer a Serra-Mirim, já que a gente tem uma unidade aqui. Pode ser um sistema semipresencial na qual a gente tem a formação de qualidade. A gente tem, no estado do Rio Grande do Norte, o EB, o FESA, o FRN, acho que essas 3 federais, né? E o IF. Né? E agora está entrando o IERN, né? A nível de estado, mas não está nessa parte de pós, tal, para não sei o quê. Está iniciando ainda. O que é que a gente precisa? A gente precisa buscar. Nós temos na universidade o Instituto de Inteligência, Cidade Inteligente. Eu não vi nenhuma ação ainda do nosso município buscar isso para que a cidade inteligente adentre dentro das escolas. E essa questão da interação, de você poder estar dando aula partilhada com alguém que está no Instituto de Excelência, e aí o professor assistir, os alunos assistirem, o professor começar a ter esse nível de instrução que possa oferecer à comunidade escolar, e a gente começar a criar um link. Porque hoje, com a tecnologia, você consegue acessar os centros educacionais do mundo todo. Assim, a gente precisa buscar, capacitar, fazer com que nossos gestores possam ter a atividade dentro daquele nicho específico da unidade escolar, para que ele possa se desenvolver cada vez mais. Assim, o segredo está no diálogo e no interesse. Né? Exatamente. Até porque, com a tecnologia e o avanço, não dá para a gente pensar mais numa educação tradicional. Né? Se a gente continuar com essa questão da educação tradicional, tanto o aluno vai embora, como o professor fica estagnado, né? Ele fica parado ali no tempo. Exatamente. Isso. Vamos lá, mais uma pergunta. Insalubridade dos servidores. Atualmente, no município de Ceará-Mirim, o direito à insalubridade é concedido apenas aos merendeiros, enquanto outros servidores não são contemplados. Quais são suas propostas para garantir que todos os servidores que trabalham em condições insalubres tenham acesso a esse direito? A pergunta já disse, condições insalubres. Assim, todo aquele que desenvolve um trabalho, aí é lei. Todo aquele que desenvolve um trabalho que a condição é insalubre, ele tem direito à insalubridade. Quem vai dizer qual é a condição insalubre? São as comissões técnicas específicas do Ministério do Trabalho. Essas pessoas e essa comissão que tem dentro do Ministério é que, no caso do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, ele nomeia uma comissão, quase sempre ela vem, ela estabelece o que é insalubre, e estabelecer o que é insalubre, você tem direito à sua insalubridade. O merendeiro tem insalubridade? Tem, mas a pessoa que limpa o sanitário, será que não tem? E aí é uma condição de lei, de você observar, de você ter sensibilidade e saber que as atividades insalubres se faz necessário que seja pago diferencial em função da periculosidade que ele corre ao desenvolver seu trabalho. Assim, isso é lei, não tem o que se discutir, não. Se alguém não dá, alguém está infringindo a lei. Exato. Vamos bem. Mais um aqui. Mais um aqui, infraestrutura escolar. Nas últimas décadas, a estrutura das escolas de Ceará-Mirim vem sendo sucateadas, algumas receberam apenas reformas superficiais, outras só pinturas, e, na sua grande maioria, continuam deterioradas, sem falar nas escolas em prédios alugados, com instalações impróprias. Qual o seu plano de ação para a reestruturação das escolas públicas municipais de Ceará-Mirim? Primeiro, restabelecer o Centro de Engenharia da Secretaria de Educação. Você tem que ter lá um engenheiro, um arquiteto,
e alguém que possa trabalhar dentro dessas escolas para que a gente tenha um raio-x da real situação das escolas. Como eu já disse na outra pergunta, a questão de infraestrutura é muito do local. Pronto, nós tivemos em Maturaia. A escola de Maturaia, que não existe mais, está fechada, era uma escola numa casa e dar um upgrade nela e fazer aquilo uma escola modelo numa casa de madeira com temas voltados para a agricultura familiar dentro daquele contexto. E aí você teria uma escola de referência dentro da região para que as pessoas buscassem aquilo dali. A comunidade é muito pequenininha, só são 20 alunos, não sei o quê. Mas aí você aproveita a escola e você passa a levar alunos de outra para ver o que é uma escola numa casa de madeira, à margem do rio, com hortas de um lado, com plantio de coco do outro, com toda uma questão temática que você faz. E outra, ela não precisava nem de ventilador nem de ar-condicionado, porque o ambiente era muito agradável. Assim, a gente precisa restabelecer a comissão de infraestrutura da Secretaria de Educação, colocar engenheiro, arquiteto, 1 ou 2 ou 3, que for necessário, para que a gente possa ter, dentro deste relato, um relato sensível, para que a gente possa tratar caso a caso. Com relação às escolas, eu conheço quase todas as escolas de Ceará-Mirim. Realmente, tem algumas que foram feitas, no entanto, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, a fiscalização da empresa que está fazendo, ela não é legal. Às vezes, você termina uma obra, quando termina a parede já está rachada. Termina a obra, quando termina, o teto caiu. Assim, essa questão da empresa que vai fazer, eu acho que você tem que criar uma comissão na própria escola para ela acompanhar a obra. E aí essa comissão vai dizer, isso está bom, está ruim, está bom, está ruim. Porque na hora que você tem uma fiscalização do próprio corpo escolar, dificilmente essa empresa vai fazer algo que possa ir de encontro à comunidade escolar, para que aquela escola não seja de acordo com o que a comunidade espera. Assim, exato, eu dei uma opinião e acho que isso deve ser colocado. A gente deve trabalhar nesse diálogo para que as comunidades que estão sofrendo reforma de escola, participando da reforma de escola, ela possa poder opinar, fiscalizar e dar um relato sobre o que está sendo feito. Exatamente. É uma participação democrática, não é isso? Democrática, tem que ser. A democracia em todos os ambientes. Mais um aqui. Educação infantil. A educação infantil é uma das modalidades de ensino que necessita que haja um maior investimento, porque envolve não só a aprendizagem, mas também a sobrevivência das famílias. É preciso creches em tempo integral para que as mães possam trabalhar e deixar seus filhos seguros. A LDB e a Constituição já garantem esse direito. Qual o seu projeto para a construção e funcionamento de creches em tempo integral? Primeiro, toda vida que a gente passa, ou em Coqueiros, ou em Muriú, ou ali na Coab, dá uma dor no coração do tamanho do mundo. Nós temos 3 creches que estão aí por terminar, e acho que há mais de 8 anos já. E a gente tem uma demanda reprimida de criança nasce todos os dias. E a demanda reprimida de mães que têm os filhos, que não conseguem deixar o filho numa creche pública ou num ambiente salutar para que ela vá trabalhar, é considerável. Primeiro, nós temos 13 mil famílias abaixo da linha de pobreza. 13 mil famílias abaixo da linha de pobreza, se você tem uma creche, provavelmente essas pessoas irão usar essa creche. E se a gente só tem 2 creches funcionando no município e tem 3 por acabar, está muito distante de atender essas 13 mil famílias. É um desafio tamanho, tremendo. Mas ninguém faz nada e ninguém consegue andar se não der o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Terminar e abrir de imediato as creches que estão fechadas há 8 anos. Qual é o segundo passo? Ver a demanda existente e ver como é que a gente vai poder sanar caso a caso. Porque, às vezes, só a creche não é suficiente. O problema está, às vezes, na unidade familiar. E aí a creche passa a ser um paliativo para o grande problema que é o maior, que é aquele da unidade familiar. Assim, a gente precisa concluir aquilo que está por concluir há décadas, fazer com que comece a funcionar, fazer com que as crianças, as mães, possam ter acesso a isso daí, e fazer com que a gente tenha não só o espaço para essas crianças que usam creche,
mas também para as crianças que estão com problemas que são bem mais graves. Nós temos um índice de grau de autismo de mães aqui que tem problema com autistas que hoje em dia é assombroso isso em Ceará-Mirim. A gente não vê nada do município, nada da educação que contemple a todas essas mães, a todas essas crianças. Isso nos preocupou tanto que a gente buscou em outros municípios espaços aptos a contemplar essa categoria. Estou chamando de categoria, mas contemplar esse nicho que existe a cada dia. E se faz necessário que seja conjugado. Sim. Você tem a creche, mas você também tenha dentro da creche aquele espaço para as crianças que apresentam algum tipo de TDA, para as mães e famílias que têm aquilo, e para que a gente possa suprir essa demanda gritante que tem em nosso município. Exatamente. Muito bem. Mais uma questão. Valorização. Vamos lá. Os governos, quando se trata de valorização, alegam uma série de fatores para não conceder, tipo responsabilidade fiscal, falta de recursos, entre outros. Enfim, você sendo eleito, o que fazer para garantir a valorização salarial sem comprometer outras responsabilidades? Isso é possível? Tudo parte da premissa da honestidade. Quando o governo ele é participativo, quando o governo é democrático e quando o princípio é de honestidade, você consegue, dentro de um orçamento enxuto, você eleger prioridades e, dentro dessa prioridade, está a valorização. Nós temos leis que essas leis devem ser cumpridas. E, muitas vezes, as pessoas provocam o judiciário para que ele possa decidir a respeito de determinada demanda. E essa valorização que as pessoas chamam, não sei se é valorização do ser, se é valorização do servidor, se é valorização acima de valores de vencimento, porque existem diversas maneiras de você valorizar. Eu conheço pessoas que ganham muito menos do que determinadas outras e elas se sentem muito mais importantes e valoradas do que aquele que está acima dela. A questão do valor ele é muito amplo, certo? E o que é bom? É você ter um servidor que se sinta valorizado, você ter uma comunidade escolar que se sinta valorizada, você ter categorias que se sintam valorizadas, e aí, na hora que você tem essa troca, você passa a ter uma simbiose perfeita. Você passa a ter pessoas que procuram o governo e toda a comunidade satisfeita em função da prática, da valoração, do atendimento. Muitas vezes eu chego para você, rapaz, você está perfeito hoje, pronto. Eu lhe valorei. Eu peguei você, levantei sua autoestima e você diz, rapaz, coisa boa. Não é? Isso é uma forma de você viabilizar o bom atendimento. Já a valoração financeira, você tem que trabalhar com orçamento financeiro. Nós somos municípios hoje que é grande, com arrecadação de município pífio. Para que a gente possa melhorar nossa arrecadação, aí você tem que implantar determinadas normas, como um plano diretor que está aí há 20 anos sem ser implantado. Você tem que gerar emprego e renda, você tem que ter receita própria, você tem que fazer com que o município comece a se catalisar para poder pensar em você ter um plus extra à legislação. Porque na hora que você tem receita própria, você tem folga orçamentária e financeira para discutir de igual para igual com uma lei municipal própria. Enquanto você não atingir esse nível, você vai estar dependendo de repasses governamentais para que você possa ter no município aquilo que é imposto por lei. E aí você fica naquele cordão de vai e vem, vai e vem. E aí, tudo aquilo que é imposto, você passa a pensar duas vezes, porque alguém impôs algo. O que é necessário é a gente ter um governo que se discuta, que seja amplo, que se galgue determinados patamares, para que essa imposição deixe de existir. Quando você diminui a imposição, você faz com que o governo flua mais facilmente. Ok. Parcerias para a inovação. Considerando a falta de investimentos locais, você prevê a possibilidade de firmar parcerias com empresas e instituições de ensino superior para trazer inovação e tecnologia para as escolas públicas do município? Falei isso ainda agora com relação à capacitação de professores. Na capacitação dos servidores, dos professores, está inserido isso também, a questão da comunidade escolar. Eu acho que quando a escola ela é a célula máter e a comunidade passa a desenvolver atividades vinculadas à escola e a escola passa a ser o centro, isso se torna cada vez evidente a necessidade de parcerias.
Eu me lembrei de uma coisa aqui agora, pronto. Ceará-Mirim tem alguém que está gerando emprego em água de coco. Uhum. Eu não vejo ninguém trabalhar aqui com água de coco para que você possa ter durabilidade do produto, para que você possa ter um acondicionamento melhor. E existe um nicho hoje de empregabilidade na qual a educação ainda não se preocupou, o governo ainda não se preocupou. Quem cria a demanda de mercado são empresas, são ações, são trabalhos. E a educação tem que ser a formação básica para que você tenha mão de obra para aquilo. Ah, mas educação seriada é isso? É exatamente isso que a gente está buscando, parcerias. Às vezes você tem instituto de tecnologias que fornecem condições para que o nosso professor se sinta capacitado aí, ter aquela atividade desta classe e possa formar mão de obra para determinados empreendimentos. Uhum. Por que eu tenho que buscar lá fora e não capacitar o meu? Assim, a gente pode visar determinados setores dentro da nossa demanda municipal, capacitar a mão de obra que a gente existe e buscar atender as demandas de mercado aqui ou fora dele. Ok. Antes da próxima pergunta, só aqui dando uma breve explicação, né? Todas as perguntas que estão aqui neste pote foram avaliadas pela comissão, né, dessa sabatina e todas vão ser, no decorrer do tempo, se o nosso tempo permitir, seriam lidas, na verdade. Dessas que a gente fez, apenas uma ia ser repetida, a gente voltou e o senhor concluiu com a resposta, para não ficar nenhuma dúvida, nenhuma margem para interrogações. E o potinho está okay? baixando. O potinho está baixando. A gente já está quase próximo à nossa finalização. Vamos aqui mais uma pergunta. Cultura e lazer, né? Além do esporte, as oportunidades culturais e de lazer para os jovens de Ceará-Mirim são limitadas. Quais seriam suas propostas para desenvolver atividades culturais e recreativas nas escolas e comunidades, integrando os estudantes e fortalecendo o vínculo com a cultura local? Primeiro, a criação de um teatro municipal. Talvez Ceará-Mirim seja das cidades que eu conheço, com 80 mil habitantes, a única que não tem um local específico como um teatro municipal para apresentação de show, de artes, dessas coisas. É inadmissível com a cidade, com a história, com a cultura, com o que a gente possui, não ter esse local específico para isso. Segundo, reviver o Boi do Rei de Seu Luís, lá de Matas, o Congo, as nossas tradições que a gente sempre teve e que eu participei de saraus aqui em Ceará-Mirim e no Guaporé. Poucas são as pessoas que participaram desse sarau no Guaporé. Existe condição hoje de ter um sarau no Guaporé? A gente tinha aqui a Fundação Nilo Pereira, que praticamente todos os dias evidenciava a cultura e praticava a cultura. Quem fala em Fundação Nilo Pereira hoje nesse município? Porque, às vezes, você tem a Secretaria de Cultura, mas a Fundação é um órgão para dinamizar, às vezes, convênio, para dinamizar, às vezes, repasses federais, para estabelecer determinadas categorias que você possa evidenciar. Aí diz, não, tem a Lei Aldir Blanc, tem a lei, as leis federais. Tudo bem, a cultura está aí, mas é necessário ser só aquela cultura de festa. Cultura é bem mais amplo. Cultura é a identidade de um povo. Quem é aqui em Ceará-Mirim que conhece o sumidouro do agrícola, lá do Rio de Muda? Isso é cultura. É uma cultura que você chega, você sabe o que é que aquilo acontece. A história de colocar uma cabaça no sumidouro e sair no olheiro. Isso é cultura. Cultura popular, de causa, de alguém que coloca. A questão de você entender o que é Ceará-Mirim na sala de aula para que a gente possa levar cada vez mais conhecimento do nosso município sobre isso. A questão da Santa Cruz. Eu participei de uma missa agora recentemente lá e tive que conversar com as pessoas para dizer o que foi que a Santa Cruz representou para os escravos e trabalhadores dessa terra.
Isso é cultura. Assim, a gente precisa ter uma identidade cultural com as nossas causas, a gente precisa evidenciar as nossas tradições e depois disso tudo, a gente fazer com que essa unidade seja festiva. A gente possa ter a cultura realmente presente, não só na escola, mas também extra-classe. A gente precisa, a gente tem uma praça lá embaixo, que tem aquele obelisco, que aquele entorno ali foi feito como um anfiteatro. Eu nunca assisti uma peça, nem um concerto, nem nada naquele anfiteatro. E já existe. Por que não a gente aproveitar o que já existe e começar a fazer com que aquilo seja aproveitado? Arte na praça. Tem praças mais bonitas do que as nossas. Mas como é que a gente vai levar a arte a essa praça? A comunidade escolar participando, a comunidade artística participando, e a gente precisa dinamizar isso daí, fazer com que Ceará-Mirim viva Ceará-Mirim. Não é necessário você viver outros tipos de atividades que, porventura, existam. Ok, até porque Ceará-Mirim é uma cidade cultural, né? Isso só está um pouco, só não está sendo muito explorada, né? De talentos diversos. Com certeza. Em todas as áreas. É isso mesmo. Opa, vamos aqui a mais uma pergunta. Nós temos tempo ainda. Já. É de conhecimento de todos que uma grande parte dos profissionais do magistério da rede pública de Ceará-Mirim ainda não foram contemplados com atualização nas progressões verticais e horizontais, como previsto no plano de carreira do magistério do município, tornando assim seus salários defasados. Quais as medidas e as garantias que poderão ser tomadas pelo gestor municipal eleito para que haja um cumprimento imediato do direito à valorização do professor a partir de janeiro de 2025? Como se trata de salário e se trata de vencimento, primeiro, implantação dos 14,95. Que é independente do que tenha acontecido, isso era para 2023, a gente já está em 24, eu estou falando de janeiro de 25. É inadmissível hoje um professor que faça parte da categoria, que esteja em sala de aula ou não, mas que tenha a lei da implantação do piso nacional de 14,95 de reajuste, e isso não ser dado. Porque o recurso, quando você compara os repasses feitos, você vai ver que foi repassado recurso suficiente para a implantação. Independente do desenvolvimento da máquina, do desenvolvimento da secretaria, do desenvolvimento da atividade. Se os recursos foram repassados e são suficientes para implantar o reajuste do piso, primeiro reajustar piso. Primeiro reajustar piso. É inadmissível que um governante que está no exercício do governo, que está pleiteando exercer, ele não faça essa implantação imediata do piso. Claro, vai ter aí um retroativo considerável, e aí isso vai ser passível de discussão. No entanto, a implantação imediata para que o profissional da educação passe a receber, ela tem que ser feita, não tem nem o que discutir, certo? Questão de o reajuste vertical, as leis, essa coisa toda, tudo vai ser motivo de discussão, porque se não estão implantando nem os 14,95, como é que se vai fazer a questão da implantação das leis do reajuste vertical? Vai se ver como é que pode ser feito, é orçamento próprio, é orçamento da educação, é orçamento da categoria, e aí vai ser dado isso mediante isso daí. Agora, o que é que se faz necessário? Quando você faz um reajuste vertical, e eu fui vítima disso daí, muitas vezes se alega que a Previdência não pode pagar. Quando você se aposenta no integral, e a Previdência não suporta isso daí. O que é que acontece hoje na grande maioria? Eu insto as administrações públicas com cargo comissionado, os cargos comissionados não recolhem para a minha Previdência, recolhem para o comum, e aí a Previdência passa a não ter arrecadação e não pode mais pagar isso daí. O que é que se precisa? Você ter uma real condição de ver o que é que você possui, quais as categorias que você tem que contemplar com concurso público, e você projetar, dentro do sistema previdenciário comum, aquilo que você vai poder galgar, para poder, num equilíbrio financeiro e econômico, você ver o que é que você pode oferecer para que você, no futuro, não sucateie a Previdência. Claro, houve saques aí por parte de alguns governantes, tirar dinheiro de Previdência, prejudicar os servidores, não só da educação, como o contexto todo do Estado, e isso, muitas vezes, faz com que você não possa promover esse tipo de coisa. Assim, o que é que você precisa? Concurso público, de imediato, para poder restabelecer a arrecadação previdenciária. E aí, a questão da discussão dos reajustes verticais, dentro dessa recuperação, você começa a trabalhar. Ok, muito bem.
Mais uma pergunta aqui. Lembrando que, ao final, né, antes das considerações finais, vamos passar um termo, né, de compromisso com as propostas, né, para que, caso no seu governo, a gente... Na hora que a gente eleger, a gente conversar. Exatamente. Em sua opinião, qual o papel da gestão democrática na criação de uma escola mais inclusiva e comprometida com o desenvolvimento de seus alunos? Quais mudanças imediatas isso poderia trazer para a educação em Ceará-Mirim? Bom, que fique claro que gestão democrática não é só eleição de diretor. Uhum. Gestão democrática é você envolver toda a comunidade escolar dentro da gestão escolar. E aí, quando você consegue envolver toda a comunidade, quando o diretor foi eleito ou indicado, mas que tem o envolvimento de toda a comunidade escolar, você sempre vai ter êxito na gestão democrática, porque a mãe que vai para a escola, ela observa se a merenda está boa. O aluno que vai para casa e reclama de fome, só comeu 3 canicraques e tomou um copo de suco, ele está dizendo em casa que a merenda está ruim. Uhum. A mãe que vai na sala de aula e vê 4, 5 cadeiras quebradas, ela diz, opa, está faltando estrutura. A gestão democrática é você ter a comunidade dentro da escola, criticando, observando, corrigindo, ajudando, apoiando, e ter a escola numa prática de extensão dentro da comunidade. Porque quando o professor se limita à sala de aula, ele não sabe muitas vezes porque aquele aluno está com um pouco de distanciamento, de dislexia. Às vezes tem um aluno que chega, que se tranca lá no final da sala de aula, que fica ali, que passa a aula todinha dormindo. Quando a gestão é democrática, você chega na casa do aluno, você sabe o problema que ele teve, muitas vezes você se torna partícipe da família, e você começa a ter a escola como, mais uma vez, célula máter daquela comunidade escolar que está fazendo parte dela. Assim, gestão democrática ela está muito além só da eleição do gestor, só da eleição do diretor. O que é que a gente precisa? Estabelecer alguns processos eletivos para que exista realmente a eleição de diretores, mas que a gestão democrática ela seja implantada na totalidade, não só por eleger um representante. Ok. Bem, pessoal, vamos dar tempo ainda, temos um tempinho, vamos para mais uma pergunta. Conselho do Fundeb permanente. O Conselho Municipal de Fiscalização do Fundo da Educação Básica, Fundeb, né, tem várias funções, entre elas exercer o controle social da aplicação dos recursos do fundo e servir como elemento de transparência das contas públicas em sua gestão. Para assegurar o trabalho imparcial e isento do Conselho, a indicação dos membros pelos setores da sociedade será meramente ilustrativa ou autônoma? Quais mecanismos serão adotados para deixar mais transparente os gastos com recursos do Fundeb permanente em Ceará-Mirim? O conselho ele deve ser permanente, os integrantes não. Porque muda conforme a necessidade e a realidade atual do município. A questão de conselhos, eu acho que toda administração ela só obtém seu êxito. Quando eu digo êxito, não é só o êxito de mídia, não é só o êxito de, tá bonito, não, é o êxito na qual as pessoas se sentem satisfeitas com a administração. Toda ela tem que ser participativa e os conselhos têm que atuar. Desde o conselho do Fundeb até o conselho da agricultura familiar. Quando você tem os conselhos participando e opinando, você tem mais chances de acertar, tem menos chances de errar. Assim, toda vida que você tem um órgão consultivo, como é o Conselho do Fundeb, esse órgão consultivo e fiscalizador, você faz com que as distorções diminuam. E aí, consequentemente, você obtém aquele êxito necessário. O Conselho do Fundeb, já que a pessoa pergunta que tem que ser permanente, ele é permanente por lei. E quem participa dele tem que indicar as melhores pessoas, os melhores representantes, para que realmente ele seja efetivo. E seja do Fundeb, me permita da saúde, me permita da agricultura, me permita de todos os conselhos, que muitas vezes ficaram agora no ostracismo. Que com esse governo que passou os 4 anos passados, aí, o governo anterior, praticamente os conselhos deixaram de existir. E, em deixando de existir, passou a ser um governo totalitarista, que é o que a gente está vendo hoje, a necessidade que muitas vezes as pessoas colocam de perpetuação.
Ok, muito bem. Vamos agora passar, né, para o termo, né, para ele assinar o termo. Sim, suas considerações finais, né? Já estamos aproximando aqui o encerramento do nosso programa. O senhor tem um tempo aí de se... Educador. E eu vou ser prefeito dessa cidade do jeito que eu sou, Marcílio. Do jeito que eu sou. Eu brinco, às vezes, com os meninos, eu digo, o atual gestor foi 2 vezes, ganhou na terceira, Peixoto, ex-prefeito, foi 2 vezes, ganhou na terceira, Lula foi 2 vezes, ganhou na terceira, eu já fui minhas 2, viu? Espero ganhar nessa terceira agora. E eu tenho quase certeza, a resposta popular ela é muito forte, ela é veemente. Existe uma exposição midiática aí de outros candidatos. Essa exposição midiática, às vezes, é para confundir. Isso a gente já viu aqui em Ceará-Mirim, a mídia. Quando o resultado da eleição saiu, o resultado foi outro. E o que é que eu trago para vocês? Primeiro, agradecer o convite do Cinti. Certo? Eu me sinto à vontade. Eu passei 4 dias sendo prefeito dessa cidade por ocasião da viagem do atual prefeito. A primeira visita que eu fiz foi o Cinti de manhã de 7h30. Terminou minha missa, tomei café, desci para o Cinti, fui lá e disse o que é que a gente pode conversar nesse período que eu vou ser prefeito. O que é que tem de demanda? Faço uma agenda, eu estou lá em cima para lhe receber. Pronto, assim foi a primeira visita que nós fizemos. Realmente eu considero, eu acho que se a educação vai bem, o governo e o município vai bem. Eu não conheço ninguém que tenha evoluído se não foi através da educação. A minha vida toda foi educação. O que eu implanto na minha casa é educação. Os princípios educacionais é uma oportunidade que Deus nos deu para que a gente tenha conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais você se cobra. Garanto que uma pessoa sem conhecimento, o grau de cobrança que ela tem sobre ela mesma é muito pouco. Quanto mais você aprende, mais você tem essa cobrança sobre você. E quando a gente está no ambiente de uma cidade que já foi a terceira do Estado, já teve elites culturais, já teve presidente da República, já teve uma série de cargos ocupados, que tem uma história que a gente tem, que tem gente tentando apagar essa história. Porque quando você passa pelo Guaporé, que você vê o Guaporé daquele jeito, dói. Quando eu entro no colégio agrícola, que eu vejo o colégio agrícola como nós entramos, dói. Quando a gente passa pelos engenhos e pelo vale, que você hoje sequer acessa determinados roteiros, dói. Quando você pega a Ribeira de Baixo, na antiga Palmeiras, que você sobe, que você vê como está, dói. Quando você vê Ceará-Mirim com determinadas coisas e com a riqueza econômica e cultural que ela possui, e hoje está vinculada a um nicho empregatício de opressão, dói. Assim, nós temos uma cidade que ou as pessoas estabelecem essa liberdade que é necessária ter, ou elas vão passar por um período considerável de escravidão, como já teve no passado. E essa escravidão é muito pior porque não é uma escravidão de senzala, é uma escravidão midiática, é uma escravidão de opinião, é uma escravidão que as pessoas estão se iludindo e muitas vezes sabem que estão se iludindo, mas querem se iludir. E essa é a pior escravidão que existe, que é a escravidão de cercear o seu direito de exercer cidadania. E Ceará-Mirim está passível por isso daí. A gente sabe que está. Assim, cabe a Ceará-Mirim dar uma resposta. Cabe a vocês que são do Cinti, aos profissionais de educação, a quem gosta dessa cidade, a quem vê essa cidade crescer, dar uma resposta. Cabe a gente que gosta dessa cidade, que quando levanta, que vai para a calçada da igreja, que vai em determinado ponto, que vai lá no Novo Horizonte, que respira o ar, seja ele com névoa ou sem névoa, mas de manhã, quando você respira, diz, rapaz, que coisa boa. Que bom. Assim, cabe a gente, que é dessa cidade, fazer a diferença. Okay. E é com essa diferença que nós vamos ganhar a eleição, dia 6 de outubro. Ok. Muito bem, candidato. Estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa sabatina. Aqui estão os termos, né? São 2 cópias. O senhor vai assinar uma aqui. Alguém tem uma caneta azul? Pode? Pronto. Então, estamos aqui, pessoal, ensinando o termo ao vivo, né? Para termos de compromisso para a próxima administração pública da cidade de Ceará-Mirim. Em nome do Cinti, queremos aqui agradecer a sua presença, né? A sabatina foi muito proveitosa. Agradecer aos ouvintes da TV Web Litoral, redes sociais, aos ouvintes do Cinti, muito obrigado. Já estive aqui como entrevistado e hoje aqui fui um entrevistador, na verdade, um mediador desse debate, dessa sabatina bem proveitosa. E agradecer a todos. Ao amigo Zé Roberto, um prazer ter sido
como é que se diz, convidado aqui, hoje assumindo aqui a sua posição. Muito obrigado a todos, um bom dia. E a próxima semana teremos a Ana Célia, né, aqui na Sabatina, né? Então, candidato, mais algumas palavras? Eu queria só reafirmar a nossa audiência que nós teremos com vocês dia 10. Pronto. 10 de janeiro. Muito bem, obrigado a todos e uma boa quarta-feira e até a próxima, se Deus quiser.